Muito boa tarde, se Deus quiser. O meu nome é Tomás Magalhães, bem-vindos ao Despolariza. Quero começar por agradecer aos novos mecenas Maria Paisana, André Santos, Ricardo Vieira, João Pereira, Ana Maria Silva, Maria Couto, Sara McConnell, Adriana Macedo, Madalena Fonseca e Margarida Sobral. Bem-vindos à comunidade. Estas pessoas, ao tornarem-se mecenas, ajudam o Despolariza a manter-se ativo e a crescer. Ganham também acesso ao grupo do WhatsApp, aos jantares, aos trilhos e uma data de outras coisas fixe. Se estiverem interessados, há um link à minha volta e outro na descrição. Este episódio conta com o apoio da Highwell. A Highwell é uma plataforma de psicoterapia 100% online. Todos os psicólogos estão inscritos na ordem dos psicólogos. Vocês podem descarregar a aplicação, depois passam por um questionário francamente interessante, eu achei interessante pelo menos, em que podem descrever daquilo que estão à procura, o que é que procuram num psicólogo. A partir desse momento podem experimentar 15 minutos grátis com vários psicólogos até escolherem aquele que vocês gostam, e aí podem usar o código de desconto 15 Despolariza e ter 15% de desconto quando tiverem encontrado a pessoa certa, e há também um link na descrição. Finalmente apresento-vos ao convidado do dia, o grandioso Sam da Kid. Bem-vindo, Sam. Prazer estar aqui. Antes de gravarmos, estava-te aqui a perguntar se tens ido a podcasts e disseste que não tens ido, então ainda é uma honra maior de teres acabado a pausa aqui no Despolariza. Senti aí um podcaster profissional com a tua entrada. Tens os teus apoiantes, tens os teus patrocínios. És um podcaster profissional? O que é profissional? Conseguir viver só de podcasts. Sim, já consegui viver. Conseguiria viver, se não fizesse outra coisa. Sim, mas é recente, é desde os patrocínios. Não, espetacular. Sou um podcaster profissional. Poderia ser. Não, mas é uma coisa, eu não estou a dizer, eu estou a dizer mesmo até com prestígio, não é? Não estou a dizer tipo é um podcaster profissional, estou a dizer mesmo, é uma coisa até das pessoas poderem também aprender como é que podes profissionalizar com uma coisa que às vezes começa por uma brincadeira, não é? E muitas vezes independente, não é? Que é o teu caso, não é? Tens o teu canal. Sim, começou como um blog, meu. Isto não era de toda a intenção. Eu comecei um blog em que escrevi uns textos sobre polarização, e depois lembras-te da moda dos lives durante o Covid? Sim, claro. Comecei a fazer lives e depois foi. Por acaso eu sinto que muitos podcasts houve um grande pretexto para o pessoal começar a fazer podcasts com a cena dos lives. Sinto isso. É por causa de Covid. Exatamente. Tu fizeste cenas? Houve músicos a fazer lives também, a tocar e a cantar? Sim, eu fazia alguns lives e também fui convidado de lives, sim. Exatamente. Na altura eu era muito pequenino, então não tive coragem de convidar. Não, à vontade, isso para mim nunca foi uma questão. Não tem a ver com Pois é verdade, tu até és conhecido por ir assim a coisas pequenas, não é? Sim, para mim não é por aí. Essa pessoa é interessante, se é uma pessoa que vamos falar de coisas que vale a pena, coisas. Aquilo que me afugenta mais é o sensacionalismo, estás a ver, o clickbait, estás a ver, ou coisas que atraem poluição. O que é que achas do aborto? Estou a brincar. Não, é mais o. Estão a ser sensacionalista. Sim. Não, é por aí. Ou plataformas, aliás, plataformas mainstream neste momento é o que atrai mais poluição, estás a ver? Estão desesperados? Se vais ao Facebook e vês coisas que têm a ver com a empresa do Expresso e do Blitz e etc. Por mais que apareça Rui Veloso ganhou o prémio Nobel, tu tens medo de carregar para ver os comentários, porque vão dizer este gajo tem. É uma cena. E eu penso assim, e por exemplo, o Blitz já me convidou imensas vezes para podcasts que eles têm, ou o Expresso, etc. Nunca na vida eu irei a esses podcasts, nunca. Porque aquilo que tu irás dizer, estás a ver, vai sempre atrair imenso ódio na balança. A balança vai ser 90% ódio e 10%. E depois o love até tem medo de aparecer, porque eles já estão lá todos, estás a ver, o ódio já está ali. Eu penso assim: não tens vergonha de ter uma plataforma dessas? Estás a ver? Podes ir por uma onda de democracia. Não, é liberdade. Não, eu tenho a minha plataforma, TV Shellas ou as minhas páginas de Instagram, e se portas mal, eu chamo a segurança, vais-te embora, mano. Bloqueias? Mano. Não quero poluição. Tu tens esse poder. E tu tens uma grande marca
E porquê que não fazes isso? Porquê é que tu estás a contribuir para que esse tipo de normalizar esse tipo de ódio, não é? Eu não concordo. Eu para mim é rua. Pá, eu É a tua casa, mano. É a tua casa. Pensa lá, se a tua plataforma fosse só comentários de ódio em todos os convidados tu lá levasses, o que é que tu não irias fazer nada em relação a isso? Não, eu já faço. Eu vou-te explicar o que é que eu faço. Mas espera, antes de explicar o que é que eu faço, uma vez ouvi o Tim Urban a falar com o Lex Fridman sobre isto, exatamente. E ele tinha uma posição que era: pá, eu sou contra bloquear pessoas porque acho que devemos sempre dar esperança. Não sei o quê. Democracia e é tudo. Não era. Bonito. Pá, no caso dele era pá, esperança que o gajo se calhar de saltado era um dia mau e caraças. Mas depois apercebeu-se exatamente o que estás a dizer, que é o ódio. Quando aparece em grande quantidade, as pessoas que estão à procura de ter um debate de ideias discordando saudavelmente, já não escrevem os comentários. E então estão a estragar a festa a toda a gente. Então é como teres uma pessoa, lá está, em tua casa, não faz um jantar em tua casa e o gajo está a ser má onda, tu podes expulsar. Mas há um perigo que é, tu começas a ler um gajo que faz bons argumentos contra as tuas posições, e então começas a não gostar dele e acabas por bloquear só porque ele está-te a fazer frente. Mas ele não está a ser má onda, percebes? Ele só tem ideias diferentes das tuas. Sim, não, nesse aspecto eu aceito. Não, se for uma coisa civilizada, e eu tenho a humildade para aceitar uma crítica construtiva ou uma discordância. Nesse aspecto, sim. Eu estou a dizer, é mais mesmo a ignorância. Quem chega só mesmo a coisa gratuita, não é? Sim, é mais por aí. Não, a discordância. Eu, por acaso, não, pode dar aquele gatilhozinho, mas tipo assim, não. É pá, não está a pessoa. Porque a pessoa às vezes até pode dizer, pá, mas continua a gostar de ti, não sei o quê, mas aqui falhaste. Ou, pá, mesmo que seja, por exemplo, num caso de uma música minha. Que eu meto no meu canal. É pá, se houver pessoas que não gostam, olha, que esperava mais, isso eu não vou pagar. Estás a perceber? Que é a opinião sobre esta obra, né? Isso aí está tudo bem. Eu não quero que também, isso aí também não desde que não seja mesmo um ódio e protejo muito mais os meus convidados, que eu tenho vários podcasts no meu canal e a mínima coisa, ou algo que me tenta engrandecer em função, imagina, faço uma música com uma pessoa, com um amigo meu, tu estás-me a dar amor, mas estás a dizer que a pessoa que está comigo não é fixe, eu apago. Porque, não é porque eu estar a receber amor, mas não, tu estás a criticar a pessoa que está aqui de uma forma gratuita. Não, desculpa lá, mas também vais ter que ir lá para fora. A palavra-chave acho que é construtivo. Não é? Porque tu podes dizer, imagina, se alguém escrever, olha, tu tens muito talento, mas ele não tem tanto. Estás a ver? Há ali uma zona cinzenta. Só que se disserem, pá, tu tens muito talento, mas ele é uma merda. Pois, já apagas. Exatamente. É por aí, mano. Ok, então vou tentar apagar os comentários maus nos teus reels. Olha, não sei se sabes, mas o Despolariza começa sempre com uma rúbrica que é Lotaria Genética e Social, que acho que a ti também faz bastante sentido fazer esta pergunta, porque eu acredito que ninguém escolheu os genes que lhe saiu, nem a família, nem o bairro, por aí fora, e gostava de saber o que é que tu achas que te saiu a ti na Lotaria Genética e Social, e que ideias é que existiam em tua casa que achas que passaram para ti? Não sei se sou um plano, um acidente com tesão, originado com paixão ou com sexo pós-discussão. Minha raiz é urbanizada na calçada e no alcatrão. Não te esqueças de onde vens ou é esquecido então. Eu só ponho uma questão: qual é a razão da minha origem? Não te fiz na virgem porque elas fingem e não dizem o que fazem, e caso casem ainda te acusam do que trazem. O ladrão da paz e harmonia, fácil empatia com a máxima ironia. Como? Omitindo medos. Paredes têm ouvidos construídos para segredos. Quando é que tu desabafas? Depois de 3 garrafas de vinho, ouvindo palavras que eu não adivinho, enquanto a dor ecoa. Habituada que ela doa. Por quem amamos mais é quem nos mais magoa. A
amar e amar, a ir e nunca mais voltar, ao lar doce lar, até que a morte ou uma traição separa. Mentiras omitidas, estranha quando ocultam cenas. A paz é singular no lar, discussões às dezenas. Sem qualquer motivo, final nunca é conclusivo, apenas um alívio assinado num livro de onde eu derivo. Agora mais vivo, tornei-me no que eu sou. Dou e recebo, e se eu bebo, é porque eu saio o meu avô. É hereditário, fluxo sanguinário que se transmite. Ele sai a quem? Feio ou bonito? Podes dar um palpite que eu não me irrito. Espaços da casa não ocupados trazem saudades e pensar nisso é que eu evito. E eu divido o tempo na TV ou noutro evento para não pensar em ti, fazer passar a dor como um dente. E toda a gente pergunta, a quem é que ele sai? Seu Nightwella, porque eu saio ao meu pai. Toda a gente pergunta, ele sai a quem? Se acordo tarde é porque eu saio à minha mãe. Mas está-se bem. Está-se bem. Fogo, meu. Obrigado por isto. Escreveste isso? Isso faz parte de alguma música? Faz. Qual? Hereditário. Uma música que se chama Hereditário. Pronto, pá, está feita a resposta, incrível. É mais longa, mas não vale a pena. Fogo, respeita, pá, nunca ninguém tinha respondido esta pergunta com um poema. Lindo. E Chelas, meu? Rua Manuel Teixeira Gomes, certo? Uhum. Como é que foi crescer aí? Tu nasceste em que ano? 79. 79. Como é que era Chelas ali entre... Tu nasceste em que ano? 87. Ok. Tá tudo bem. Está tudo bem. Mas como é que era ali? Como é que era Chelas ali nos anos 80, na tua infância? Pá, grandes memórias. Pá, como é que é dizer? Eu não gosto de nunca engrandecer o meu espaço, a minha identidade em função de outros sítios, porque eu não sei o que é passar a infância noutros sítios, estás a perceber? Eu gosto de pensar que era normal nos anos 80 em Chelas, como era normal nos Olivais, uma convivência que era mais natural do tempo, mais comum do que propriamente específica na área. A única diferença é que Chelas diria, um pouco mais multicultural, estás a ver? É a única diferença. Tu convives com etnias diferentes, sendo Chelas um bairro muito grande. A minha zona específica, zona I, diria, pronto, que é mais branca, por assim dizer, mas os outros bairros vizinhos, que também são Chelas, como a zona J, a zona M, a zona N1, a zona N2, pronto, já existe esta multiculturalidade. E também a comunidade cigana, também, obviamente, e agora mais recentemente, ainda mais comunidades, né, seja da Índia ou asiáticas, pronto. Mas eu não gosto de diferenciar muito a minha vivência, a ver, no aspecto do local. Sinto que foi normal, como qualquer pessoa. Se eu falar contigo sobre a tua vivência, acho que não irá acontecer assim grandes diferenças, estás a perceber? Mas era um sítio perigoso? Tu vias na zona dos Betos, que já percebi, a zona aí. Tu és um Beto de Chelas, no fundo. Não. Tu aí já estás a supor. Estou a associar que os brancos são Betos. Sim, exatamente. Não estás a respeitar os brancos gangsters, estás a ver? Nem estou a respeitar os Betos. ou os blacks que são Betos, estás a ver? Não é só uma brincadeira, mas, sim. Mas era perigoso ou não? Não, okay. Não, nada disso. Zero perigoso. Okay, zero. Em qualquer parte de Chelas. Nunca senti isso. Isso sempre foi mais um preconceito que era mais visto de fora do que realmente quem vivesse lá. Epá, claro que há crimes, mas há crimes em todo o lado, pá, estás a ver? Mas não vejo, nunca senti
a minha zona, e falo mesmo, e quando digo a minha zona é mesmo Chelas como um todo, como um bairro perigoso. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Claro que durante os anos quando estamos a falar destes bairros específicos de Chelas, Zona I, Zona J, Zona L, que são ali um fruto mais ou menos de 25 de Abril. É um projeto que nasce nos anos 60 enquanto bairro social, em que é normal, pronto, as pessoas estão a vir de vários sítios e estão-se a conhecer. É normal haver ali uns confrontos e umas rivalidades, não é? Isso faz parte, até se conhecerem e passarem a ficar amigos e passarem a ficar família, não é? É muito interessante. Eu sou mesmo fascinado pela história do meu bairro e gostava muito, ainda tenho esperança de conseguir ter uma conversa com o urbanista que criou o meu bairro, que ainda é vivo, já está na casa dos 90 anos, mas tenho muita esperança de falar com ele e de lhe agradecer pelo trabalho que fez. Imagina, se calhar vais descobrir coisas, ali uma esquina qualquer que te conheces desde puto, ele vai-te explicar: olha, eu fiz essa esquina assim porque pensei na orientação solar dos putos irem para a escola. Exatamente, é porque eu já vi grandes entrevistas dele e vejo, estou sempre a pesquisar tudo o que há na net sobre isso, sobre a planta realmente original. Porque esta pessoa que eu estou a falar, que por acaso estou-me a esquecer o nome, peço desculpa, e eu não sou uma pessoa que perceba dessa área, obviamente, mas aquilo que eu entendo é que ele é uma espécie quase de curador, depois que chama vários arquitetos para dizer: olha, tu agora fazes esta zona, mas ele tem uma ideia base da área. Deve ser este Rodrigo Lino Gaspar. Se não for, depois pomos na descrição. Sim. Mas sim, desculpa. Não, mas pronto, é algo que é mais do que o sítio onde eu vivo, é uma identidade. E eu acho que as pessoas da minha geração realmente somos os filhos daquele bairro, não é? Porque muitos dos nossos pais vieram de outros sítios, estás a ver? E nós somos aqueles que realmente saíram da barriga da mãe e estavam ali, estás a ver? Então isso para nós é muito importante, é mais do que um sítio onde moramos. As pessoas têm isto o meu grande amigo falecido Snake tinha Chelas City, assim, estás a ver? Uma coisa muito, muito importante para nós. É bonito ouvir-te a falar de Chelas. Quais é que são as primeiras memórias musicais que tens? Tens assim alguma memória muito pequena do teu pai ouvir alguma coisa ou alguém na rua? É muito difícil, não é? Uma primeira memória musical, mas lembro-me que certas músicas me deixavam eufórico, não é? Assim, o contacto televisivo, não é? A televisão para uma criança, não é? Para uma criança e para um adulto, não é? Quando ainda só existiam 2 canais, claro que qualquer coisa que acontecesse era um momento importante, fosse um filme, fosse um videoclipe, um teledisco, como se chamava antes. Então o Canal 2, por exemplo, tinha um programa que era o Countdown, com estou-me a esquecer agora do nome, Adam, o apresentador chamava-se Adam. Então aí foi o conhecimento de muitos videoclipes da altura, dos anos 80 e da música. Era uma maneira, ainda antes de eu, por iniciativa minha, estar mais virado a ouvir rádio, a televisão era esse veículo. E o Canal 2 tinha alguns programas muito interessantes em que passavam essas músicas dos anos 80. Lembro-me de um som do Bruce Springsteen que era War, que é uma cover do Edwin Starr, e essa música mexia comigo. Também coincide mais ou menos com a altura do som dos Europe, da Final Countdown, por exemplo, também. Lembro-me de Billy Ocean, um som que ele tinha, Loverboy, em que o videoclipe também era assim muito fantástico.
Lembro-me de Jackson 5, que já ali de uma reunião pós-Thriller, com um som que se chamava Torture, também era um grande som. E por acaso, meu pai, eu quase não tenho referências do meu pai viver comigo, né? Ele separou-se da minha mãe, eu ainda era muito pequenino. Mas pronto, mas tenho ali umas memórias ainda dele visitar e aparecer. E eu, por acaso, ele depois ali houve uma altura que ele foi para o Algarve. Ele teve muito viajado, mas houve uma altura que pousou ali no Algarve. E eu lembro-me que ele era um grande privilégio trazer cassetes de certas discotecas do próprio DJ, estás a perceber? E eu lembro-me das músicas que lá passavam, e por acaso algumas eram estas que eu mencionei, estás a ver? Jackson 5, dos anos 80, e o Billy Ocean, não me lembrar também um som dos Jacksons com Mick Jagger, que se chama State of Shock também. Lembro-me, tenho muito, talvez sejam essas as primeiras memórias, é ali princípio dos anos 80. E ele dava-te essas cassetes? Ficavam lá, por aí. E aí devias ser mesmo muito pequeno. Quando é que começaste a sentir que tinhas em ti um ímpeto de criar música ou criar poesia? O que é que veio primeiro? Primeiro veio a dança. Breakdance? Sim. Ou balé? Não, breakdance, assim, dançar dance music, por assim dizer. Eu era muito novo para ter apanhado a verdadeira febre do breakdance. A verdadeira febre do breakdance, eu seria mesmo uma criança. Pois. Embora eu estaria atento e vi, de certeza, videoclipe na televisão de Chaka Khan, I Feel For You, que era uma música algo associada ao breakdance também. Entre outras, e ali a minha quer dizer, o meu contributo, não é contributo, mas pronto, a vontade de querer dançar já aparece ali nos 9, 10 anos, ou seja, ali 89, 90, em que o ano de 1990, a cena de dance music foi mesmo incrível, foi mesmo uma revolução, estás a ver? Em que é que acaba por ser uma junção da popularidade da cultura hip-hop americana com a dança da febre do breakdance, e também com a cena da própria dance music. Quando digo dance music é house, techno, acid house, e então aí houve uma grande mistura que deu nascimento a vários projetos até europeus, que mais tarde foram apelidados de Eurodance de uma forma meio pejorativa, e eu nunca gostei nada desse termo, eu nunca disse. Mas há um pior, Eurotrash. Eu já ouvi falarem desse tipo de house da Alemanha e da Holanda como Eurotrash. Mas eu não, isso, o que as pessoas não sabem é que tudo, não vou dizer tudo, mas quase tudo o que é nomes de subgéneros são inventados por jornalistas e nunca pelos intervenientes. E muitas vezes os jornalistas ficam super orgulhosos, não é? Se fores perguntar ao Tricky, então como é que está o trip-hop? Como é que está ao Sportished? Como é que está o trip-hop? Eles vão, o que é isso? Foi um jornalista, estás a ver? Tudo o que é subgéneros é sempre um jornalista. Eu não sabia isso. É sempre um jornalista. Um dia vais perceber, o próprio Disco. O próprio Disco foi um jornalista. Mas se calhar há jornalistas que percebem muito de música e que reconhecem que está ali uma coisa nova a aparecer. Mas quem és tu para batizar uma cena se tu não és um interveniente? Sim, eu percebo o teu argumento. Não mas... é? Quem és tu? És um intelectual da cena, não é? És um gajo da teoria.
Mas que também são, pá, para não falar bons. Não, eu não estou a querer falar mal dos jornalistas, mas eu estou a dizer um facto que às vezes algumas pessoas não sabem e pensam que é uma celebração desta subcultura que nós vivemos. Não, tu nem sabes a origem, e muitas vezes até é um negócio. Atualmente é tipo um negócio. Por exemplo, recentemente há, sei lá, 5 anos, 10 anos, não sei, há uma espécie de um subgénero no rap que é o lo-fi, que até o símbolo é uma miudinha, meio parece um desenho animado que está a estudar. Yeah. É música, uns beatzinhos para estares tranquilo, Sim. a estudar, não é? Tem sempre live streams no YouTube com milhões de pessoas a ver. Lo-fi. Lo-fi. Lo-fi o quê? Lo-fi o quê, bacana? Esses sons já existiam. Esses sons, esse tipo de beats já existiam. Não têm uma característica suficientemente diferenciada para ser considerado um subgénero. A perceber? É tipo, samples jazzy, um beat de rap, num BPM meio chill. Né? Antigamente havia a cena chill out. Né? Pois era. Chill out. Agora chama-se lo-fi, estás a ver? Estou a ver um lounge. Estou a ouvir um lounge. Estás a ver? Já vi isso, já não está a vender. Vamos pôr lo-fi. Os miúdos estão a gostar disto. E sabes o que é que vamos fazer entretanto? Vamos vender drum kits lo-fi. Estás a ver? Para eles poderem fazer os próprios beats. E eles vão pensar, estou a fazer a nova cena. Estás a ver? E o que é lo-fi? Então achas que isso é inventado por que pessoal à procura de... Olha, vamos dar um nome a isto para poder vender, criar uma nova cultura à volta disto. Eu não estou a dizer que é um plano mesmo Maquiavélico. Eu estou a dizer que acaba depois por ser uma consequência dessa situação. Eu também não vou assim tão longe em teorias da conspiração, tipo de ser mesmo, vamos nos reunir e preparar isto. Não, mas imagino perfeitamente alguém com olho para o negócio a perceber, olha, está a aparecer uma cena nova, siga a dar um nome. Eu sei que já tinha um nome, mas siga a criar uma nova marca. É como se vais a criar uma marca dentro da música que já existe. Sim. Pronto, mas eu não me esqueci da pergunta. E esses projetos de 1990, tais como Snap, I Got the Power, mano, esse Snap, era incrível. Mesmo o MC Hammer, Vanilla Ice, esses são americanos. Snap, projeto alemão. Technotronic, Pump Up the Jam. Crazy, 1990. Isso é tudo projeto de belga. Estás a ver? Com a cena da Alemanha. Tinha uma cena bem interessante. Porque é que esses projetos que normalmente tem o rapper e depois tem a cantora e não sei o quê. Pronto. Isso é que determinava o que é que era esse tipo de projeto. Mas a maior parte das vezes o rapper era americano. Num projeto alemão. E eu, como estudo muito isso e adoro a história disso, e nem é um guilty pleasure, é algo que o que é que foi? Vais falar mal? Não é um guilty pleasure, eu adoro isto. Qual é o teu problema? Estás a ver? E a cena é, nessa altura havia muita base militar americana lá, e então essas pessoas que mais tarde ficaram meio rappers desses projetos, a maior parte deles são militares. O rapper do Snap, o Turbo B, militar. Tens outra pessoa que tinha um projeto que era o Captain Hollywood Project, é até um pioneiro de breakdance também na Alemanha. Era um militar, entre outros, muitos eram pessoas, pronto, que era da cena militar, da base militar alemã, que depois eram chamados, precisamos de um negro americano que saiba rap, para não mandarem vir mesmo dos Estados Unidos, encontravam lá na base americana. Mas pronto, isto foi só... Então os rappers alemães ficavam a arder. Porque também não havia assim tantos negros, estás a saber? Eles queriam que fosse um negro. A cena tem que ser... Tem que ser mais soulful. E em termos de imagem vende mais nesse sentido, estás a ver? De ser oficial, pelo menos na altura. Eu percebo, a estética da cena é diferente. Da mesma forma, pronto, até os próprios Milli Vanilli foi um caso muito polémico, mas pronto, as pessoas que cantavam, os Milli Vanilli eles não cantavam mesmo, não sei se sabes a história. Não sei. Não sabes? Dos Milli Vanilli, não. Fogo. Afinal, a nossa diferença de idade já não dá para ter certas conversas contigo. Pá. Não. Há saltos mesmo. Em 8 anos de diferença há saltos, meu. Mano.
Então vou-te explicar. Educa-me. Muito rápido. Milli Vanilli foi um grupo que teve um sucesso muito repentino e que ganharam sucesso europeu e também vingaram na América. E ao furar na América, aquilo começa a fazer mais e mais barulho, até ganharam Grammys. Milli Vanilli. Mas só que eles não cantavam as músicas. Era uma fraude. E muitos destes projetos que eu... não lhe quero chamar Eurodance, mas pronto, só para as pessoas perceberem o que é que eu estou a falar, sempre foi muito à base disso, de fraudes. Daí eu dizer, eu não tenho... eu gosto disto de forma genuína, mas tenho a noção, eu gosto do produto, mas era feito com muita intrugice, Então mas quem é que cantava? Faziam outsourcing do... Vamos ver. Isto normalmente eram projetos de produtores que são aqueles indivíduos que estão ali na mesa de mistura, que não são muito bonitos, cabelo, olha, esse tipo eu tenho rabo de cavalo, estão ali, cabelo comprido, homem do som, mas têm talento para fazer músicas, mas não têm imagem. Estás a ver? E eles sabem, e eu vou-te falar deste produtor que é o Frank Fabian, ou Farian, agora estou-me a esquecer do nome, que ele já era um cantor a solo, mas só que ele nunca vingou tanto por não ser uma beldade. Estás a saber? O Frank Farian Milli Vanilli. Pois, ok, isto é super vendável. Sim. São bonitos. Não, mas a cena, isto é crazy. O Frank Farian, acho que é Farian, escreve lá, é Frank Farian ou Frank Fabian. Ele já tinha sido Frank Fabian, ok, pronto. Ele tinha sido artista a solo. Depois ele fez também um grande fenómeno dos anos 70 na onda disco, que era os Boney M. Já ouviste falar Boney M? Vagamente. Daddy cool. Claro. Daddy. Oh, Estás a ver esta voz? Yeah. No vídeo parece um senhor negro. E a voz era desta pessoa. Essa voz soa super negra, é dele? Não digo que soa super negra, super É grave. Barry White, né? Assim um pouco. Sim. E já era ele, ou seja... Ele sabia o que funcionava. Mas isso nunca foi, isso só foi exposto um pouco mais tarde, depois de ter dado barraca com Milli Vanilli. Ou seja, ele já tinha tido sucesso com Boney M, mas Boney M não tiveram este mega sucesso gigantesco que Milli Vanilli tiveram por momentos número 1 mesmo na América. Estás a ver? Então, eles próprios, como estavam a desatinar com o produtor, o próprio produtor disse, olha, antes que vocês me venham expor a mim, eu vou-vos expor a vocês. E eu vou dizer que não eram vocês que cantavam as músicas. Então eles tiveram que fazer uma conferência de imprensa a devolver o Grammy. Estás a ver? Ei, não sabia isso. Yeah. Os três fizeram os três a conferência? Não, os dois. Eles ficaram com stresses mesmo, com animosidade, com o produtor, para sempre. Aliás, um dos Milli Vanilli, este jovem aqui, já suicidou-se. Da direita, dos olhos claros? Sim, suicidou-se. Yeah. O outro ainda continua ativo, mas é para ver já o que a fama também pode trazer. E pronto, isto aqui para dizer projetos que me faziam dançar. Eu adorava os produtos, a música, e era uma coisa mais sobre a dança, não é? Mesmo os americanos, MC Hammer e Vanilla Ice, nunca iríamos meter na mesa quem era o melhor rapper. Era quem é que dança mais? É o MC Hammer ou o Vanilla Ice? E eles eram rappers, mas também dançavam. E a cena era essa, quem é que dança mais? Então, eu já não apanhei nada disso. Yeah. Eu agora não é? Conheço esses videoclipes, conheço aquela cena do caranguejo que o MC Hammer faz no You Can't Touch This. You Can't Touch This. Yeah.
mas nunca tinha pensado, pá, um rapper dançar, quando eu apanhei o hip hop, já era tipo meio, não, os rappers não têm sentimentos, os rappers estão ali, estás a ver, não dançam. Eu já só apanhei isso. Não era, eles eram, pá, e mesmo certos americanos menos pop, por exemplo, há um rapper que é o Big Daddy Kane, pronto, que é lendário a nível da América, ou seja, o MC Hammer e o Vanilla Ice, como furaram, como é que é dizer, furaram tanto, pá, que era uma coisa um bocado mais pop, ou seja, eles nunca tiveram respeito enquanto rappers, eram coisa com pouca substância. Claro que passado uns anos o pessoal mesmo vai sempre respeitar, não, MC Hammer, incrível, porque fica um clássico mais tarde, fica, mas nunca vai estar na lista dos melhores rappers de sempre. Estás a perceber? Esta pessoa que eu estou a dizer, Big Daddy Kane, se uns americanos com alguma idade fizerem uma lista dos melhores rappers de sempre, o Big Daddy Kane vai lá estar no top 20 com certeza. Então, e ele dançava e tinha dançarinos. Foi uma era em que era comum o pessoal dançar, e era, como é que dizer, alimentava também um show. Claro, estava a pensar agora nisso. Hoje em dia, não, por acaso há uns gajos que se mexem muito no palco, mas é de uma maneira diferente, é mais, fazem assim um build-up para o drop, para o que eles chamam de drop, e depois muitas luzes e o pessoal, mas não é. E é assim, houve depois uma espécie de ressurreição da situação com Black Eyed Peas, por exemplo, porque eles eram b-boys, estás a ver? Os Black Eyed Peas, quando aparecem com os primeiros álbuns de hip-hop que a comunidade hip-hop abraça. Sim. Não a fase a Fergie, sem a Fergie. Eu conheço, essa história eu conheço. Sim. Eles dançavam muito, e acho que depois ainda continuaram a dançar mesmo na fase da Fergie. Então pronto, isso foi o primeiro convite, dançar, né? Adorava. Ainda danças? Não, já há muito tempo que não puxou. Quer dizer, às vezes ainda está assim um toquezinho ou outro, né? Mas só na minha privacidade, né? Antigamente entrava nas rodas e o caraças e show off e não sei o que mais. Mas agora, pá, também já tenho idade para ter o juízo, então só assim na minha privacidade. Sais do banho e dás um MC Hammerzito. É por aí. Mas antigamente eu ficava horas a dançar mesmo. No meu quarto ou na rua. Vava ao rádio para a rua e íamos dançar com os meus amigos. Pá, e eu logo aí eu sou a pessoa que ainda sou hoje, que é a pessoa que está a par. A pessoa que vai informar os meus amigos do que é que... Olha aqui isto. Olha aqui. E através da rádio gravar as cenas. Peraí, consegui gravar esta cena. Consegui gravar isto, consegui gravar aquilo. Era a pessoa que estava muito dedicada a querer ter tudo. A querer ter aquilo tudo que me interessa, né? dentro desta área que me cativava e cativa. Mas então foi aí que começaste a colecionar samples sem saber que estavas a fazer, não é? Não há samples, músicas. Não diria que são samples que mais tarde viriam a ser. Não. Porque elas já são músicas com samples. Isso aí para mim já me faz um bocado de confusão. Já eram músicas com samples. Sim, todas estas músicas são samples. Desde os drum breaks, não é? Então isso para mim já não faz muito sentido, não é? Não vais samplar o sample, né? Ou vais samplar algo que ainda não, que é uma música, ou não vou samplar algo que já inclui um sample. Para isso eu vou à fonte original, né? Posso é samplar o mesmo sample que ele samplou, sim, né? Mas não vou samplar dele. Pronto, e essa foi a cena inicial. O pessoal que está a ver isto está assim: fogo, ainda está na mesma pergunta e já passaram 20 minutos. Eu estou a adorar, está altamente. São as curvas aqui. Take your time. Mas pronto, pronto, e resumindo e avançando, primeiramente o convite, o calling, né, o chamamento foi através da dança. Só depois, em 1993, é que me aparece um certo estilo de rap e uma música em específico, que é Souls of Mischief 1983 Till Infinity, em que muda completamente o meu cérebro, em que eu já, em vez de a música estar-me a chamar para dançar, não, a música está-me a chamar para eu escrever, para eu também ser um contribuinte desta cultura. Estás a ver? Foi
Foi esse o chamamento. Podia não ter tido uma música em específico, mas foi essa música em específico que depois, com um amigo meu, também me deu uma cassete com vários videoclipes, fiquei a conhecer. Eu vou dizer, eu costumo dizer sempre o nome dele, que é o Águas, assim, um amigo meu, convém dizer o nome dele, o Águas, que me deu, passava umas cassetes, pá, de antena parabólica que pessoas tinham na altura, etc., que passava muito mão em mão e fez-me conhecer coisas que eu nunca iria ver aqui na nossa televisão, estás a ver? Então isso era muito, foi muito importante. Siga a ouvir a 93 Till Infinity. Pá, pode ser que se não ouvirmos muito, não deitam abaixo. Não sei. Ouvimos 10 segundos. Se falarmos por cima, estragamos o robô. Vamos estragar o robô. Yo! Deixa pôr aí só mais para a frente. Por causa... O que é que isto tinha assim de diferente do que vinha antes? Mano, isto é incrível, mano. Ainda hoje em dia me transmite a mesma emoção. É a definição de um som intemporal para mim. Estás a ver? Eu vou-te explicar uma coisa. Eu costumo até contar esta história, mas tu não sabes. Olha, mas eu gosto muito disso em ti. Tu comprometes-te com tentar criar coisas intemporais. Exatamente. Eu tento fazer isso aqui também. Exatamente. Por isso é que tento evitar a notícia do dia e tento conhecer as pessoas de uma maneira que aquilo seja interessante para sempre. Exatamente. Esse é o meu campeonato também e se esse é o teu campeonato, podemos ser amigos. Não, claro que sim. Mas também muito sinceramente, eu nunca gosto de dizer com qualquer tipo de superioridade ou de arrogância, como se fosse eu sou para sempre, tu és o gajo da semana, és o hit do verão. Estás a tentar ser para sempre, se calhar vais ser um hit de verão na mesma. O hit do verão é importante, o rap CNN, o rap telejornal, o rap que fala da notícia do momento é essencial e é urgente. É preciso variedade. E o artista também pode ser, olha, esta música é temporal e esta é intemporal. Também não tem que estar, eu sou todo intemporal, não é? Também podes tu fazer um episódio em que estás só a falar Sim, eu faço de vez em quando. Estás a saber? As duas situações são essenciais e uma não é mais valiosa que a outra. Parece, não é, que este gajo músicas intemporais tem um valor incalculável, é uma obra superior. Não, a música que também foi só o sucesso de 2023, daqui a uns anos também vai trazer alguma nostalgia para as pessoas que viveram aquilo e irá ser intemporal para algumas. Irá sempre ser intemporal para algumas, no sentido em que mesmo que tu descubras a música, imagina, eu sou uma pessoa que estou sempre à procura de músicas do passado, não é? Eu às vezes descubro músicas no ano em que eu não era nascido e não sei se a música foi um sucesso ou não. E não sei se era uma música bastante temporal. Já me aconteceu isso. Se calhar era bastante temporal e eu adoro. Mas agora, então, e se eu adoro, agora então não faz disso intemporal? Se eu agora estou a ver, descobri esta música de 1975 e já uma pina colada, não sei lá, whatever, um som qualquer. Falava de um cocktail que era só daquela altura. Por acaso pina colada não é, mas imagina que era. Eu estou a ouvir a música pela música e se ela me diz alguma coisa, e eu muitas das vezes, como eu faço música com samples, a cena é primeiramente ouço ela como matéria. Muitas das vezes é como matéria para o meu trabalho, né? Para mim é de uma forma meio fria, né? Eu não tenho ligação nenhuma contigo, não me dizes nada, mas podes passar a dizer. O sample da música antiga. A música em si. Okay. É a tua pedra. É a tua pedra onde tu vais. O que é que há aqui nesta música? Estás a ver? Então agora que a inteligência artificial tem, gosto deste baixo só, gosto desta voz, gosto só destes drums, né? Então isso aí muda a forma de nós olharmos para as músicas e para a intenção que foi feita no momento em que ela foi criada. Mesmo que tenha sido uma música... o que eu quero dizer é que ela não precisa, para ser intemporal, não precisa de continuar a ser intemporal para 10 milhões de pessoas. Se for para 5 pessoas, é intemporal para essas 5 pessoas. É isso que eu quero dizer.
Sim, para muitas ou para poucas é intemporal a mesma. Sim, se calhar tem ali um sabor auditivo qualquer específico sobre a experiência humana que algumas pessoas vão sentir, se calhar não são muitas, mas algumas pessoas vão sentir o que tu sentiste passado 100 anos. Como, exatamente. Esse sabor, não é? Exatamente. E como eu sei o que é essa descoberta de olhares para um artista assim, fogo, esta pessoa, onde é que estará esta pessoa? Será que já faleceu? Será que teve uma boa carreira? Será que acabou bem a vida? Será que passou momentos difíceis? Eu gosto de olhar e ver a história, a história que pode estar por trás daquele artista, ou então um artista que eu conheço, mas esta música pouca gente deve conhecer. Estás a ver? Por exemplo, eu por acaso lembro-me, mas depois mais tarde devia saber que não era assim tão raro, mas dos vinis que eu tinha lá do meu pai, mas este ainda era criança, tinha lá um álbum de Pink Floyd que era mesmo, chamava-se mesmo Relics ou Relíquias ou uma coisa assim, acho que era, e eu pensava, este álbum é mesmo relíquias, nem toda a gente tem este álbum, mas não, quem é fã de Pink Floyd, toda a gente tem aquele álbum, mas o que eu quero dizer é que eu também, eu adoro, eu gostaria também de ser de ter obras nesse sentido. Eu vivo, por exemplo, eu não me importava nada de ter músicas que só 3 ou 4 pessoas que passaram ao lado completamente para toda a gente na altura que saíram, mas mais tarde alguém vai gostar. E isso não quer dizer que estavas muito à frente, esse gajo estava muito à frente naquela altura, não resultou. Não, não resultou, mas alguém irá. Eu sinto-me muito bem com isso. Então eu nunca irei ficar frustrado, porque é tipo, não, há sempre a ideia que alguém há de curtir, sejam 2, 3 agora, ou seja no futuro, mesmo que seja 0 agora, estás a ver? Mas será que isso não é um privilégio de quem já explodiu? Ou seja, tu já tiveste músicas a explodir, nos tops, então já te podes dar ao luxo de encontrar beleza em ter coisas que nunca ninguém conhece e por aí fora. A tua pergunta faz todo o sentido, tem lógica, mas no meu caso eu acho que isso não se aplica a mim, vou-te ser sincero, porque eu como eu também voltar-me a citar a mim é um bocado feio, mas pronto, eu digo uma música assim que eu digo, o princípio do início ainda mantém-se ileso. Os princípios que eu tenho no início da minha carreira, por assim dizer, continuam os mesmos. Eu sempre fiz música para mim e depois partilho com as pessoas algumas das músicas que eu gosto, que eu fiz para mim. Estás a perceber? Isso nunca irá mudar. Eu não penso em X, não penso em Y, não penso em sucesso. Como eu digo também nessa música, isso é uma consequência, não é um objetivo. Estás a perceber? Mas isso sou eu. Nem um bocadinho, não há certas decisões durante o processo de produção que é, isto vai funcionar melhor, isto é mais orelhudo, isto vai ficar mais na cabeça. Não, orelhudo. Nem uma tarola. Manda fora essa palavra, mano. Não metas orelhudo aqui. Não, aqui não há orelhudo. A minha mentalidade é diferente. Eu vou-te explicar. Não, eu acho isso lindo e acredito em ti, mas a tentação, não é? Está sempre ali à espreita o querer vender e o querer ser reconhecido. Não, estás-me a magoar o coração. Aqui ninguém quer vender. Isso é uma consequência. Mas é uma tentação. É uma consequência. Eu concordo contigo. Isso é uma consequência. Tu achas que eu estou a criar, a querer vender? Achas que eu estou a criar, a querer ser orgulho? Eu estou a criar, a querer surpreender. Vender, surpreender, mano. Isso é o mais importante. Sejas um realizador, sejas um cantor, não é? Porque tu vais ver um filme e tu ficas assim, e há um twist e tu ficas, já sabia, não sei o quê. Ficas contente e achas-te esperto, mas não ficas totalmente satisfeito. Ficas aí assim, fogo, não estava à espera deste twist. Foste surpreendido, para o bem ou para o mal, mas o realizador arriscou. Estás a ver? Fez algo que tu não estavas à espera. Pensou mais à frente do que tu. Estás a ver? Então isso é a coisa que nos fica na memória. Não é? Se fores ver mais um filme que é mais aquele twist, tu estás à espera, não sei o quê, é uma dormência. E isso é outro campeonato. Esse é o campeonato comercial. E tu tens de perceber o mindset de um jovem que vem do rap. O rap é uma cena que vem de uma atitude punk, antissistema, contra a cultura. Estas palavras. Não é vender, mano. Não é vender. Não me insultes.
Este episódio conta com o apoio da Yati. A Yati é uma seguradora de viagens que eu já usei tanto para escapadelas sozinho como em família. Eu curto porque é bastante flexível, é bom, é barato, dá para uma pessoa fazer uma viagem e ir só protegida do cancelamento do voo, ou dá para fazer um seguro gigante que inclui desportos radicais e tudo mais. Se quiserem um desconto de 5%, há um link na bio do Instagram e também na descrição. Obrigado, Yati. Mas voltando ao Souls of Mischief 93 Till Infinity, uma coisa que te vou dizer, que uma vez, eu já contei esta história algumas vezes, mas pronto, vou contar aqui, que houve uma vez uma rapariga que mandou uma mensagem e ela estava a dizer, olha, se tivesses que mostrar uma música para eu gostar de rap, qual era a música que tu me mandarias? Grande pergunta. Yeah. E eu mandei essa. Eu vou dizer, olha, eu não sei, eu sou péssimo nisso, mas vou-te mandar aquela que me fez gostar deste rap, que é o meu rap. E a reação dela foi espetacular. A reação dela foi, ok, não desgostei, mas parece-me um culto. Parece que eles estão a falar uns para os outros de forma codificada. Parece que é uma coisa que só eles é que entendem. E ela sentiu-se excluída. Estás a ver? Ela sentiu-se excluída. E eu achei essa definição muito fixe mesmo. Porque não estava errada. A diferença é que me fez querer saber mais e querer estar incluído. E ela disse, não, se já não me estão a incluir, eu não quero fazer parte. Não é? Eu estou ali a ver um grupo da coisa e eu fiquei, não, eu quero fazer parte. Quero saber mais. A diferença é essa. Não é? E isso, eu sinto que essa música poderá ter isso. Está a ver? Não é convidativa especialmente para dançar, mas tem logo aqui uma dinâmica de grupo muito interessante. E também o meu primeiro contacto com essa música foi de videoclipe. Os videoclipes para mim também tinham um impacto muito grande no meu imaginário de tudo o que era uma performance também, em termos de música. E outra coisa que é mais técnica, que essa era uma pergunta que eu adoraria fazer a este grupo ou à pessoa que fez este beat, que é, nesta altura, o rap não tinha muitas notas musicais, era mais tipo pum 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 pum. Eram loops de uma ou de duas barras. O não percebes, doutor, não percebes, só tem para aí 2 notas também, não é? Também essa escola. Sim. E muitas outras, mesmo o Poetas de Karaoke também. Mas eu estou a dizer é a cena de serem loops de uma barra ou de 2 barras. Estás a ver? 3, 4, 2, 3. Isto era o rap. Porquê? Porque as máquinas não tinham muito tempo de memória para tu samplares tudo à vontade. Tinhas muita pouca memória. Então tinhas de ser criativo. Estás a ver? Então podia haver músicas com 2 barras. E mesmo assim não, tipo Cypress Hill. Tum, 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É uma barra, estás a ver? E agora pensa, esta música Souls of Mischief, tum 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 4 barras. Eu por acaso, eu vejo muitos podcasts americanos e não sei o quê também, e eu nunca vi ninguém tocar neste assunto. Gostava de saber se havia alguma música de rap americano com 4 barras de melodia antes desta. Então achas que pode ter sido os primeiros loops de 4 barras? E com que equipamento é que eles fizeram aquilo? Pois, há de ter sido uma tecnologia nova qualquer naquela altura. E tu não imaginas o original desta música, o sample que eles tiraram. É uma cena de jazz, não vou dizer o quê, mas é muito, muito, muito mais lento. É tipo pum, 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 pum. Bom, aqui já foram 5 segundos e tu só tinhas 3 para samplar, estás a ver? Imagina, a cena existiam técnicas. Eu acredito que se calhar, imagina que tu tens 5 segundos e eles tocaram no vinil, fizeram
E aquilo gravou e depois tu metes mais lento o pitch. Estás a ver? Ok. Eu acredito, esta é a minha ideia. Que Mas foi, isso não ias ouvir que o som era um bocadinho diferente do que se tivesses tocado em tempo normal? pronto. Isto é uma pergunta um bocado técnica. Não. Mas percebeste a pergunta? Sim, percebi. Percebi. Mas mesmo assim, esta forma que eu estou a dizer com o dedo, porque posso não estar a fazer as voltas à velocidade bacana, né? Esse cara não vai estar a oscilar. A oscilar, ou vais ouvir o arranhar. O máximo era, ponto, meteres o pitch no máximo. Mas eu acho que mesmo metendo o pitch no máximo ainda ia ficar mais lento do que o sample que está no beat. Porque o original é mesmo lento. Mas haveria sempre forma. E esse para mim é um mindset também do rap que eu gosto, que sempre me abriu a mente, que é: trabalha com o que tu tens. Não fiques à espera de ter o topo de gama que não te deixa materializar as tuas ideias, bacana. Tenta ser criativo. Tu não consegues ainda. Então olha, vou pôr em 45 rotações, ok? Já tenho aqui no sample, mas ainda não está lá. Então agora vou pôr. Agora está ainda lento. Pum. Ok. Então agora vou pôr. Vou pôr para cassete. E depois pôr. E tinhas que tentar ser criativo. Imagina que a cassete também dava para pôr um bocadinho mais rápido, etc. Há sempre maneira de tu chegares àquilo que tu tens na tua cabeça. Estás a ver? Isso nunca me impediu. Eu nunca tive grande equipamento, mano. E isso nunca me impediu. É tipo, não há tripé, mano, pega aí, encaixas de sapatos, faz qualquer coisa, mano. Essa mensagem é muito importante. E essa também é intemporal. Porque há muita gente em muitas áreas das artes, do empreendedorismo, tudo, à espera da coisa perfeita ou do momento perfeito. E eu, no dia ouvi uma frase boa que resume isto, que é: tens alguma coisa para fazer? Now, not how. Exatamente. Now, not how. Exatamente. Que é, faz agora, senão vais desmotivar ou vais ficar à espera e não vai acontecer. Por isso, faz agora, não vai ser perfeito, mas faz agora. Pelo menos é assim que funciona para mim. É de eu tentar sentir qual é a energia, para onde é que a minha energia está virada. É porque amanhã pode não lá estar, estás a ver? Para aquela coisa em específico. Eu, como atualmente, por exemplo, sou uma pessoa que faz imensas coisas e tenho imensos projetos, seja a produzir vários artistas, seja a produzir as minhas próprias coisas, seja áudio, seja escrever, seja editar vídeo, não é? O que é que te apetece fazer hoje? Estás a ver? Eu hoje vou para casa e eu sei o que é que me apetece fazer hoje. É continuar aqui um projeto instrumental que estou a fazer, que é para aí que a minha energia está virada neste momento. Mas tenho outros projetos em stand-by ao mesmo tempo, que às vezes à quarta-feira posso acordar para continuar esse outro projeto. E isso também é um grande luxo, né? Teres assim várias gavetas em que olha, agora vou avançar um bocadinho aqui, avançar um bocado aqui, sem deadlines, sem querer vender, sem estás na tua, estás com o mesmo mindset do princípio. É sempre o mesmo mindset, porque eu tenho sempre de honrar aquela criança, aquele jovem. Estás a ver? Eu vejo sempre isso dessa forma. Isso é uma cena que eu costumo dizer agora muito ultimamente, que é: se não fosse a versão mais jovem de mim, eu não estaria aqui agora. Estás a perceber? Ele não pode ficar desiludido comigo. Estás a perceber? Imagina que aquele jovem, não sei quê, eu não queria ir para vender. E agora ele olha para o futuro: olá Samuel, eu venho do futuro e vou dizer que eu não vou ser assim como tu. Não, o puto ia ficar mesmo. Honra aquele puto. Desiludido. Esse puto é que te pôs a viver. Estás a ver? Por isso não desiludas, mano. Não desiludas aquele jovem visionário. Eu sou fã daquele jovem. Sim senhor, obrigado. Sei que é um bocado egocêntrico, né? Mas é verdade, é só para as pessoas perceberem. Às vezes há pessoas que se diferenciam, como é que é dizer? Olham para trás e veem como era muito imaturo. Claro que eras imaturo, mas também tinhas coisas boas ali que te fizeram estar onde estás hoje. Estás a ver? De certeza que tens letras que hoje em dia olhas e pensas tipo: ei, era mesmo chaval, mas isso faz parte do caminho do teu caminho. Mas por acaso tenho uma relação muito boa com as músicas que eu meti cá fora. Estás a ver? Eu antes de pôr o meu primeiro álbum cá fora, que é o Entretanto, que saiu em 1999, eu
tinha muitas músicas gravadas, tinha pai 2 álbuns em cassete que mandava para as rádios, etc, mas nunca pus à venda. Ou seja, isso talvez fosse um bocado mais, tipo, mais constrangedor nesse sentido, tipo, não ter assim de estar só a ouvir as falhas. Mas desde do entretanto, não, podes pôr a música que tu quiseres. Porquê que o entretanto não está no Spotify? Porque ainda não meti. Temos estado a arrumar a casa assim aos poucos, né? Pai, estou a perguntar isto porque quando eu comecei a ouvir mais hip hop, que foi pai em 99, 2000, graças ao meu amigo João Roquete, a.k.a. MC Ceada, hoje em dia João Pequeno, ouvia muito Dilema, o Expresso de Submundo, que não está no Spotify. E eu reparei que esse não estava no Spotify, e esta semana reparei que o teu primeiro disco não está no Spotify, e eu pensei, queres ver que tantos Dilema como o Sam da Kid têm um bocado de vergonha deste primeiro álbum, então não querem que esteja no Spotify? Não, e sinceramente, e não gosto de falar pelos outros, mas os Dilema têm muito orgulho também do Expresso do Submundo e sabem o marco que foi. Acho que é só uma questão de ainda não terem arrumado a casa. Às vezes, sabes, quando somos independentes também é uma coisa de cada vez. Eu tenho a minha loja onde vendo os meus discos. Ainda só tenho um vinil, que é o vinil praticamente, mas eventualmente irei fazer vinil de muito mais outros trabalhos. Eu ainda não tenho à venda, sobretudo na minha loja, por exemplo, ou entretanto. É uma coisa de cada vez, mas está tudo a correr bem, estás a ver? Por isso, com calma as coisas irão acontecer. Quero falar um bocado do Beats Volume 1. É sobre a história de amor dos teus pais? Sim, na minha visão. Sim, tu és o artista. Isso é, a primeira vez que eu vi isso já foi há muito tempo, mas lembro de curtir, porque lá está, se calhar a minha visão do hip hop. Eu não sei se tu também sentiste isto, se calhar não, se calhar isto foi uma cena mesmo só da minha microcultura, mas 99, 2000, 2001, 2002 houve um ressurgimento do grafite, do breakdance e do hip hop. Sem dúvida. Também houve na tua microcultura, então. Sem dúvida. E por acaso visualmente foi interessante, porque foi mais ou menos ao mesmo tempo que as raparigas começaram a usar fluorescente, muito fluorescente, os brincos fluorescentes e as coisas fluorescentes. Então os rapazes eram assim calças largas e havia houve todo um ressurgimento de lojas de calças largas e pop e não sei o quê. E para mim eu associo muito ao Expresso de Submundo, às Mães da Gap, lá está, sou do Porto, foi isso que me aconteceu. Não, Beats Volume 1, então pronto, era tudo. Porque é que eu me sentia atraído por aquilo? Pela mesma razão que acho que tu te sentiste atraído por aquele culto, tipo, o que é isto? Eu quero saber mais sobre isto. E eu então comecei a ouvir hip hop e aquela coisa toda do submundo, estás a ver? Mesmo a palavra submundo e o grafite e fazer coisas ilegais, e eu tive sorte que isso bateu mesmo no início da minha adolescência. Ou seja, foi um privilégio para mim que esse momento de ressurgimento apareceu no meu momento da minha narrativa pessoal de quê? De brincares com a autoridade, não é? E acabares com a autoridade. Com certeza. E então, nesse contexto, aparecer um gajo que faz um disco sobre a história de amor dos pais, era super anti-gangster, estás a ver, na minha cabeça, não é nada submundo. É tipo uma pessoa olhar para os pais e a falar a história de amor deles. E para mim, na altura, foi de género, não, este gajo é especial, é diferente. Mas fores a ver, por exemplo, tu estás aí a pôr a palavra gangster, mas nós em Portugal, nós não, mesmo até nessa era ou antes, nós sempre representámos muito mais o contrário, estás a perceber? O Expresso do Mundo não fala disso, Mind the Gap não é cena gangsta, sim, Sam da Kid não é gangsta, muita pouca coisa é gangsta, estás a ver? O gangsta em Portugal, o rap nesse sentido, nunca teve. Pronto, e digo gangsta, no sentido. O que é que significa gangsta para ti? O que é que significa gangsta para ti? Depende do contexto. Pois. Depende do contexto. Eu estava a usar só como sinónimo de uma cena escura do submundo, estás a ver? Mas tem um contexto mais específico americano. Não, escuro do submundo, podes dizer tipo underground. Urbano depressivo, se calhar. Não, se seja underground, sim, nós sempre nos identificamos com esse termo. Nossa mentalidade é underground. Underground, é isso. Agora,
Agora gangsta não. Aliás, nós criticávamos um bocado os fake gangsters, estás a ver? Assim, pessoas que eram que se wannabes, estás a ver? Pessoas que se armavam em coisas que eles não eram, que podia haver eventualmente, mas eram logo, isso era quase, se não fosses mesmo oficial nesse sentido, eras exposto e não tinhas respeito. E o respeito era uma coisa importante, estás a ver? Entre os parceiros, entre as pessoas que fazem e que contribuem para a mesma cultura, das coisas mais importantes e que nos motivava, mais do que vender, o respeito. O respeito também é uma consequência depois do produto. Quando estou a criar, não estou a pensar no respeito, mas depois de estar a gravar e estar coisa, tu ficas. Eu penso mais nisso. Respeito, inspirar o próximo. Também que pode ser um pouco meio arrogante, a quem estou para inspirar, mas esse sonho, essa ambição de poder inspirar alguém. Acho bonito. Estás a ver? Essas coisas, sim, para mim são as bases e que fazem a arte evoluir. E neste caso, o rap também é arte e a cultura hip hop também, não é? Mas, então esse disco, porque os teus pais separaram-se quando tu eras muito novo, como é que vias fotografias deles quando eram namorados, lias cartas de amor? Como é que construíste esse imaginário da história de amor dos teus pais, sendo que não a viveste muito em primeira mão? Exatamente, é mesmo isso que tu disseste. É aquilo que eu imagino. Nem é a verdadeira história, é aquilo que eu imagino. E até hoje tenho mais alguma informação ou isso, mas não como é que é dizer? O álbum é um álbum instrumental. Não tem coisas mesmo específicas em termos de áudio em que apareça o meu pai ou a minha mãe. Não, são beats que já estavam feitos. Eles não foram feitos para aquilo. Eu é que depois escolhi os beats da mesma forma que eu tenho aqui no meu telemóvel várias rimas. Aqui nestas páginas e páginas de palavras, aqui está uma canção, estás a ver? É escolher as palavras certas para depois dar sentido a isto. E eu sempre tive centenas e centenas de beats, como se fossem palavras. É? Depois, olha, qual é o tópico? Olha, vai ser. Então, olha, este é o momento em que se conhecem. Esta emoção, a emoção que faz sentido para cada fase. Exatamente. Estás a ver? Okay. Então não foi muito feito. Acho que houve assim só 2 ou 3, excepcionalmente, que já foram feitos na altura, mas o resto foi ali à gaveta para fazer esse disco. E basicamente, aquilo que é a história de amor dos meus pais não é muito diferente. Da forma que eu a estou a contar e que eu imagino, é sem grandes twists, estás a ver? É muito típica, é? Boy meets girl, estás a ver? Esse tipo de cena. Sim. É a viagem do herói dos casais. Boy meets girl, apaixonam-se, conhecem-se, amam-se, casam, têm filhos, chateiam-se, mas volta e meia ainda há umas recaídas. O amor acaba com o amor infinito, não é? Como é que se chama? O amor nunca acaba. O amor não tem fim. O amor não tem fim. Sim. Que tem um sample em inglês a dizer There's no end to love. Love. Curiosamente, até posso dar aqui já uma dica. Eu já há muitos anos, pá, isto é embaraçoso dizer isto, mas é que eu tenho Beats Volume 2, estás a ver? Mas que nunca. Pá, é uma coisa muito pessoal para mim, estás a ver? É uma cena, porque o Beats Volume 2 é a minha história de amor com o rap, estás a ver? Que aliás, eu no meu álbum praticamente eu tenho a música retrospectiva do Amor Profundo, que é retrospectiva, amor profundo, rap, pronto, é um acrónimo assim meio forçado, mas é o que é. E ela é a minha musa, é a pessoa com quem eu estou casado, ok? Porque no álbum, sobretudo, há uma faixa que se chama Musa, em que sou eu, NBC, Black Master e Regula, e estamos todos a bater coro a ela. Ela é aquela vistosa que toda a gente quer namorar com ela. Mas depois no álbum seguinte, retrospectiva de Uma Profundo, eu já estou casado com ela e estamos a falar como nos conhecemos e como tem sido este nosso trajeto. Estás a ver? E esse álbum é o nosso trajeto até ao meu primeiro álbum. É até 99. O volume 2? Não, estou a dizer a música retrospectiva do Amor Profundo, quem quer a rimada, acaba em 99, senão a música iria ser muito, muito maior do que ela já é.
E este álbum de instrumentais, Beats Volume 2, estás a ver? Beats Volume 2, rap. É Beats Volume 1, amor. Este é Beats Volume 2, rap. Rap no sentido de referência àquela cena que eu te falei, retrospectiva da Amor Profundo. Ok? Pronto. É a minha história com ela, estás a ver? Só a cena da capa é uma cena incrível, mas isso será oportuno noutra altura. Mas só para te dizer uma coisa, que é o início desse álbum é com o mesmo Love que faz fade out no Beats Volume 1, faz fade in no Beats Volume 2. Que agora é a minha história de amor, que não existiria se não existisse aquela. A ver? Daí é ser sentido ser mesmo uma sequela. A ver? E está na gaveta há muitos anos e tenho muito orgulho daquele trabalho. E lá está, eu emociono-me ao ver aquele trabalho. E é tipo, será que eu quero partilhar com as pessoas? Tu podes ter uma cena. A música é das coisas mais autossuficientes que podem existir. O rap então, o rap então e a cena com samples, eu não tenho que depender de ter um vizinho que toca baixo. Eu posso fazer a música que eu imagino e ficar satisfeito com ela. E basicamente sentir emoções, sentir sensações. Estás a ver? Para mim a arte é essa, é tipo tu sentires sensações e tu conseguis provocar isso em ti. Sendo crítico, eu sou bastante crítico também da minha música, atenção, não é tipo, adoro tudo o que eu faço, não, mas quando gostas, né? Daí depois fazes uma seleção daquelas que gostas, mostras às pessoas, mas não sei porquê, não sinto, pela primeira vez eu sinto assim, porquê que eu tenho que mostrar isto às pessoas? Não sei porquê, sinto-me assim um pouco estranho em relação e não há uma razão específica para isso, não é? Não é de ser muito íntimo. Não, mas não, a cena que me faz pensar é está tudo bem, sai quando tiver que sair, não tem lá, assim, esta música que eu te falei, aqui, há bocado estava aqui a cantar, que se chama Hereditário, e estás a dizer não é muito íntimo. Quando fores a casa, ouve um dia, quando que tu quiseres, ouve essa música Hereditário e não há nada mais íntimo que eu possa ter exposto numa música do que essa música. E não foi isto que eu tive a declamar. Okay. É algo mais à frente. Estás a ver? Acho que não existe algo mais íntimo que possa partilhar do que isso. Estás a ver? Ok. Costumas emocionar-te a fazer música? Sim, claro. O propósito é esse. O propósito é esse. Essa é que é a adição. Estás a ver a cena, o drogado que se quer emocionar. Sim. Estás a ver? Isso é lindo. Seja como fã, porque eu, em primeiro lugar, eu sou um fã. A minha definição a minha obra é a contribuição de um fã, de um grande fã, do maior fã. Nunca irei dizer sou o maior rapper ou o maior produtor. Sou o maior fã. Isso sim, o que é que foi? Diz-me lá o que é que... Eu sei, sabedoria, estás a ver? Knowledge, nerd. Não tem problemas com a palavra nerd, estás a ver? Nerd, és nerd. Mas eu sou mesmo, sou físico. Estás a ver? Não, mas se tu tens uma paixão por uma certa área... Tu és fã daquele... Não és fã... Achei que estavas a dizer que eres fã de ti próprio. Não. És fã do género. Não. Eu também sou... Há bocado eu disse, sou fã daquele jovem. Não quero negar aquilo que eu disse. Também sou fã daquilo que eu faço. Não é fã de mim próprio, fã das minhas criações. Sim. Opa, eu também. Eu acho que isso é importante e não há vergonha nenhuma nisso. Estás orgulhoso, tipo, fui eu que fiz altamente, meu. Sim. Não, faz-me sentir emoções. E vou-te ser sincero, demorou alguns anos a chegar a esse ponto. Estás a ver? Eu ao princípio fazia beats e ouvia os meus ídolos, sentia, não, está longe, não estou a sentir a mesma sensação. É? Mas agora eu consigo sentir a mesma sensação, mas foram precisos anos de prática, né? e de fazer muita coisa para chegar a essa sensação que eu sempre procurei, de eu poder fazer a música que quero ouvir. Estás a ver? Já reparaste essa cena? Isso é lindo, meu. Eu poder fazer a música que quero ouvir. Sim, eu hoje quero ouvir esta cena. Sim. E tu podes fazer essa música. Eu hoje quero sentir isto.
e tu podes materializar. É uma cena incrível. Fico muito, muito grato. Eu sei que isto parece um bocado assim egocêntrico, mas é a verdade. Tenho que ser sincero. Não, pá, É uma cena de um... Os artistas que estão a ouvir vão te entender. Tu tocas uns acordes ou mesmo nada? Posso tocar num teclado, mas não sei que acorde é que estou a tocar. Mas sabes primeira, terceira, quinta? Sabes que a diferença entre um acorde maior e menor, essas coisas? Não. Ok. Mas sei outras coisas. Sim, sei mas muitas pronto, outras coisas. Claramente sabes E sei comunicar. Sim. Com pessoas que saberão isso. Claro. Sim. Como aquele produtor americano, como é que é o que trabalha com imensa gente, mas também não toca nada. Aquele meio hippie. O Rick Rubin. Yeah. Pá, eu não, hoje em dia não faço música. Houve uma fase em que fazia e tinha uma banda pequenina e fizemos uns covers e fizemos poucos originais, mas houve uma tarde foi durante a semana da queima das fitas do Porto, lembro perfeitamente, em que eu estava a sentir uma coisa qualquer específica e peguei na guitarra e aquilo começou a sair, exatamente o que eu estava a sentir começou a sair. E eu fiz-me a mim próprio chorar, mas chorar a sério, sabes? Tipo, e foi dos momentos mais bonitos da minha vida. Eu fazer-me chorar por aquilo estar a sair. E lá está. Quem me dera sentir isso mais vezes. Claro, devia voltar a tocar. Não, olha, tocando outra vez nessa música Hereditário, eu fiz essa música para ter essa sensação. Estás a ver? Esse é o que eu vício. Esse aqui é o vício. E não há muitas que e conseguires, ou seja, eu sou sincero, eu fiz mesmo com essa intenção. Eu quero me emocionar a mim mesmo e passado estes anos todos isso ainda acontece. Mas vou ser sincero, pronto, eu vou te explicar. É tipo com spoiler. mas essa música no final tem tipo uma discussão mesmo real, hiper real, mesmo real, do meu avô com a minha mãe, estás a ver? A cena mesmo real. Tu gravaste às escondidas? Sim. Acho que já ouvi. Ok, pronto. Acho que me lembro qual é. E isso é uma cena que nunca ouviste em nenhuma música. Pronto, e o que eu estou a dizer é que, e mesmo com as notas musicais que estão a acontecer por baixo, né? A música que está a acompanhar esse momento, estou a dizer, principalmente isso é que me emociona, estás a ver? Eu não me emociono tipo com a minha voz e com a minha declamação, estás a perceber? Eu mais facilmente me vou emocionar com algo que não tenha a minha voz, ou seja, um instrumental meu, do que eu a declamar, a rapar, pronto. Porque a rapar, parece que é uma outra parte do cérebro, estás a ver? Em que eu aí depois já começo a ser um pouco mais crítico de mim. Percebo perfeitamente. É estranho. Enquanto se for assim um instrumental, sinto mais, consigo me emocionar, consigo viajar, consigo sonhar, consigo concretizar essa droga, essa vontade de me querer emocionar. Daí eu também muito mais facilmente aliás, eu não lanço um álbum enquanto rapper desde 2006, faço muitas participações e etc. E a cena que às vezes tento descobrir respostas para o porquê, né? Há muitas razões imensas, mas uma delas também é essa, é a pessoa que quer, lá está, o dependente destas emoções, que quer tudo muito rápido, entre aspas, que consegue, se eu conseguir proporcionar esta emoção ainda hoje com o instrumental, eu vou dedicar-me ao instrumental, do que estar 6 meses 6 meses a fazer uma música em que eu estou a escrever uma letra. Estás a perceber? Para ter o mesmo final, a mesma finalidade. A dose vem mais no beat do que na letra. Mas isto é para mim. Eu sei que para lá está. Se eu pensasse nas pessoas, eu iria fazer mais rap. Logo aí é uma prova que eu sou egoísta nesse sentido. Eu faço as coisas para mim e para me emocionar, seja que emoção for. Seja. Então, eu como é que é dizer? Meter em primeiro lugar a cena da quantidade criativa musical ser mais para os instrumentais do que para as rimas, é porque para já é mais fácil para mim fazer instrumentais do que raps, e porque consigo ter um produto finalizado mais rápido, estás a saber? E irei ouvir de uma maneira muito agradável. Eu, enquanto rap, eu vou estar um bocado crítico.
Parece quase aquela pessoa, ai, não gosto de me ver nas fotografias. Não é? Eu gosto, atenção, eu gosto das minhas músicas e gosto da minha voz. Apesar de achar que não tenho uma grande voz, a minha voz é apenas a minha voz. E logo aí é válido, é uma verdade. Sim, e tens uma melodia também própria. Mas há rappers que têm uma grande voz. Meu amigo Regula tem uma grande voz, estás a ver? Tem rappers que têm voz. E logo isso é uma grande vantagem. Não quer dizer que eu não tenha verdade, né? Eu tenho a minha voz, mas não é uma grande voz, estás a ver? Eu tento ser melhor cada vez mais, né? Tipo, e sinto que sou cada vez melhor, performer, etc. Mas tenho que ser sincero. Não vou estar agora, yo, what up? Porque eu não tenho uma voz, eu não faço uma voz de rapper. Isso também existe, né? Tipo, Cypress Hill, não é como ele, como canta, não é como fala. Há pessoas que... E eu, como rapper, é como eu falo. Mas é a mesma textura. Não é eu não tenho uma diferente. voz. Aí ele está a gravar. Eu agora vou ali dar uma coisa engraçada. Estás a ver? Não tenho uma voz de rapper. É tipo, eu como estou agora aqui, é tipo, há um silêncio que ainda me ensurdece, uma incerteza na pertença, e agora estou a falar aqui contigo. É um bocado a mesma textura. Só muda a melodia. Yeah. A melodia, quando estás a rapar, é mais repetitiva. Quero ler aqui uma parte da Sendo Assim. Para putos radicais, nada é fato ser antigo, mas eu não vou ser mais um arquiteto sem abrigo. Não entro na moleza e no que a incerteza traz. Um dia é muito tempo quando tenho um talvez atrás. Aqui eu estava a ouvir, esta música é bastante emotiva também. O instrumental é forte. E a mim deu-me uma imagem de, imagina, para putos radicais, nada é fato ser antigo, principalmente este verso. Espera aí. Não digas fato, diz fete. Fete. Ah? Pá, sabes que eu... Fato? Por que estás a dizer fato? Pá, se calhar porque sou inglês. Eu nasci em Inglaterra. Ah, ok. Desculpa, tens cartão, podes passar. Os americanos dizem fete. Não, podes passar. Tens razão. Fete. É fete. Pá, eu lembro dos meus amigos me gozarem para eles dizer Mac, vamos ao Mac. Em vez de dizer Mac, o pessoal diz sempre vamos ao Mac. Eu dizia vamos ao Mac. Não, está certo. Tenho que respeitar. Está certo, desculpa. E peço desculpa. Pá, vou pensar nisso. Não, está certo. Não mudes, desculpa. Mas pá, pronto, neste verso do Fete, senti, pode se calhar aqui haver para putos radicais, nada é fato ser antigo. Se calhar o gajo está a sentir que está a passar. Se calhar estás a sentir, li aqui, se calhar ele está a sentir que já não é relevante, ou estás a ver que já é um gajo antigo e que o pessoal, os miúdos que estão agora a começar a ouvir pop já não lhe ligam nada. Sentes um bocado isso? Eu sou uma exceção. Um gajo diz estas coisas, parece uma cena egocêntrica, mas pronto, mas a cena é real. Tem que ser real na cena que aquilo que eu estou a dizer aí não se refere só a mim, refere-se em geral. Estás a perceber? Porque eu tenho que ser sincero e tenho que ser grato, porque eu tenho uma noção da realidade, embora eu nem sei a realidade toda. Às vezes há pessoas que me dizem: tu nem tens noção de certas coisas, né? Tipo, porque eu não consigo ter noção das pessoas que acompanham o meu trabalho todas, né? Obviamente, mas tenho alguma noção. Então tenho a noção de já ter passado algumas gerações. Eu tenho que ser grato por isso. Não posso estar a cuspir nisso e depois dizer uma rima nesse sentido. Se eu tenho muitos miúdos que gostam da minha música, muitos miúdos. Ainda hoje uma pessoa me mandou uma criança mesmo, um bebê, que diz que é o Samuel e que rima rápido e não sei o quê. Estás a perceber? E todas as idades. Então não sentes que já és um old school, já não és um nome que cita a nova geração, tipo um nome do hip hop? Não, eu sou algo que é a coisa mais importante, que é que há respeito. Há respeito. Isso para mim é suficiente. Podia não haver, podia realmente ser visto como algo careta, mas isto eu estou a falar de mim específico. Se falar em geral, e sinto que houve aqui um momento nunca antes visto em relação a pessoas que gostam de rap. Em relação a pessoas que gostam de rap, houve aqui uma era
diria, 2016, 2017, pá, em que houve pela primeira vez um grande clash geracional que não tinha acontecido tão forte anteriormente, com a emergência de aquilo que depois chamaram subgéneros, tipo trap, etc., em que os mais velhos achavam que a música não era interessante e depois os mais novos também, olha, e a tua também não é. E esse clash aconteceu. Esse clash aconteceu a nível mundial. Eles não dizem nada, etc. Isso é o mumble? O trap está relacionado com o mumble? O trap, pronto, poderá estar. Mas não só, não vamos reduzir o trap. Sim. E o jornalista que inventou essa expressão, não sei quem foi. Não, por acaso aqui neste caso não sei. Eu não gosto nada do mumble, mas lá está, eu gosto daquela sonoridade. Eu gosto quando soa mal. Acho que é por causa dessa altura, de 99 a 2001, os microfones eram piores. E eu gosto daquele som assim sujo e do rap assim mais de intervenção, mais jangado. Então quando ouço aquele tipo preguiçoso, não me soa fixe, estás a ver? Soa-me assim uma coisa. Sim, estás no teu direito. No teu direito. Por isso eu sou um desses. Eu sou um dos que chegou ali um momento em que foi tipo, ei, isto já não é tesouro, estás a ver? Sim, isto já não é power. E imensa gente da minha idade também há. Mas lá está, mas eu depois não gosto muito. Uma cena que eu não gosto muito é quando me vêm dar amor, mas dentro desse amor estão a falar mal de alguém. Isso não é agora o não sei quem, não sei o que mais. Isso é porcaria. Tu é que. Não, se queres dar love, dá aquele amor. Eu recebo. Mas não há necessidade de estares a rebaixar outra pessoa. Tudo bem que é a tua opinião, mas já é um elogio que já não vem tão bonito, estás a ver? Não, sim, parece que não me sinto tão bem a receber esse elogio, porque assim parece que estou a concordar com aquilo que tu estás a dizer, e às vezes eu tenho que discordar, né? Mas pronto, eu sou sincero que nesse aspecto, pronto, não vou negar que todos tivemos que nos habituar a esse clash. E que temos e não faz mal também termos o nosso estilo favorito ou o nosso rap favorito. Eu pessoalmente tento gostar tudo um pouco, tanto a nível e mesmo como contribuinte a mesma coisa. Estás a perceber? Aquilo que eu enquanto contribuinte não faço muito é entrar em ondas. Eu não entro em ondas. Estás a ver? Eu não vou fazer trap quando estão todos a fazer trap. Eu vou se calhar fazer quando ninguém tiver a fazer, estás a ver? Mas não quer dizer que eu não me aventure, não é? Das últimas músicas que eu lancei foi com o DJ Vibe, estás a ver? É uma coisa diferente, são 120 BPMs, é uma sonoridade diferente, mas é diferente ao ponto de ser, não é igual a nada, e isso é que devíamos fazer mais, estás a ver? Sempre daqui, DJ Vibe, tipo, o que é que este som parece? Não sei o que é que este som parece, e isso é interessante. Para o bem e para o mal, porque pode causar um desconforto. Não tens ali um ponto que te situa. As pessoas às vezes para gostar de uma coisa têm que criar aqui umas referências. Isto é um pouco aquela coisa inglesa, não sei o quê. Não conseguem só ouvir. Gostar ouvir e ouvir a cena só. Não tens que analisar, não é? Para analisar já estamos cá nós entre aspas criativos, que infelizmente quando passamos a ser criativos, a nossa maneira de ouvir há ali uma magia que desaparece, estás a perceber? É tipo, antigamente eu quando não sabia fazer música, a música tinha um efeito mais mágico. Sim, Estás a perceber o que eu quero dizer? O efeito do criador. Estás a perceber? Sim. Que é tipo, eu não sei como é que isto é feito. Sim, no cinema. Eu sei, eu estou a ouvir, olha, o Kiko está mais alto. Ou no cinema. Sim. As emoções tocam na mesma, mas não é bem a mesma coisa. Com arrepias está a mesma, com uma música. Mas depois a passar ouviste tanta música, já te emocionaste com quase todas as combinações de notas possíveis. E tecnicamente é muito difícil. As coisas, eu às vezes invejo alguém que está a ouvir certas músicas pela primeira vez, ou como alguém ver um filme pela primeira vez, né? Certos filmes marcantes. E eu acredito que o realizador, eu próprio também estudei cinema, então eu também tenho, mesmo quando estou a ver um filme, é tipo,
este plano já está, ué, isto é um plano de sequência, espera aí, deixa-me pôr para trás. Eles ainda não meteram outro plano. Isto é Sim. Oh, e bloqueei ali um bocado, ou vejo tecnicamente como é que as coisas estão a ser feitas. Mas pronto, na maior parte das vezes continuo-me a envolver no filme. Mas na música isso às vezes acontece. E essas coisas, a sonoridade, seja trap, drill, etc., trazem ingredientes que às vezes também podem ser refrescantes e podes tu agora fazer à tua maneira. Estás a ver? Para mim a ficha é essa, o que é que isto pode trazer que pode te inspirar? Eu depois fico assim, torço só um bocadinho o nariz, com todo o respeito, é quando alguém tenta usar a fórmula toda. Estás a ver? Como é que fizeste esse bacalhau? Foi mesmo quantas gramas é isso? Está certo? Não, faz à tua maneira. Se calhar tu não precisas de pôr aquele ingrediente que tu nem gostas. Estás a ver? Faz o teu, com a tua identidade. Então eu acho que podemos ir beber por exemplo, o drill ou coisas mais agora amapiano, que é uma coisa que não está ligada ao rap, mas é uma coisa de música de dança africana, diria. Eu não gosto que para que a coisa seja aquilo, tu tens que usar mesmo aquele som. Tu não tens que usar aquele som, estás a ver? Porque senão depois fica boring. Tu tens que usar mesmo especificamente aquele não pode ser não, dá-lhe um twist diferente. Podes usar o ritmo do drill que pode pronto, que tem uma certa cena de urgência ali. Mas em vez disso ser um hi-hat, mete um kick, mete uma tarola a fazer esse ritmo, dá-lhe um twist. Não é tipo, ok, e agora? O Pop Smoke, qual é o baixo que ele usou? É mesmo este específico? Ok, agora sim, eu acho que o pessoal vai curtir. Vai passar na comercial. Estás a ver? Olha, isso aí agora estás a dizer. Passar na comercial. Eu ontem estava a ver, olha, lá está. É falar de coisas que não são atuais, mas se não fosse a atualidade da tua vida, por assim dizer, não iria falar desse tópico. Mas ontem estava a ver alguma coisa. O que é que eu estava a ver? Tinha a ver com que filme? Pronto, basicamente era. O que é que me fez depois começar a divagar? Foi, por exemplo, uma coisa a arte de fazer filmes é muito mais difícil. Estás a ver? O que eu estava-te a dizer. Precisas de muito mais pessoas. Estás a ver? E por isso dinheiro. Estás a ver? A autossuficiência do rap, do do it yourself é incrível, mano. A cena do miúdo que está ali no quarto sozinho a sonhar e a materializar aquilo que imagina. Estás a ver? Enquanto que uma pessoa não consegue fazer um filme. Quer dizer, pode. Cada vez mais, não é? Antigamente tinhas que andar com claquetes e mas lá está. Fita. Nós vemos o cinema que nós vemos, ou que muita gente vê, não vou dizer que não, que tem sucesso, etc. É um cinema em que o dinheiro, em que o cinema é um negócio. Estás a perceber? O cinema é um negócio, como a música é um negócio. Mas, e eu, como já te fiz ver, isso para mim, eu não sou esse tipo de músico. Apesar de eu fazer negócio com a minha música, é uma consequência, mas não é a origem ou o objetivo. Atenção, e fico grato por fazer negócio com isso, atenção. Mas não está na base. Pronto. E cinema sem isso há menos, acho eu. Porque tem que envolver pessoas que te financiam, que às vezes não são artistas. E tem que haver uma recuperação desse financiamento, não é? E eu estava a pensar numa coisa, que era, qual é que era o filme em específico? Mas não interessa qual era o filme. Era a cena deles fazerem, principalmente num cinema, diria 80% dos filmes, mais que é o screen testing. Sabes o que é? Sim. Mas até antes, os guiões hoje em dia desses filmes grandes de Hollywood vão para consultores na China para eles otimizarem aquilo, porque olha, nesta cena o gajo em vez de ter um boné preto devia ter vermelho, porque vermelho é a cor da sorte. Os guiões de Hollywood passam por muita gente, por muita escultura, para maximizar a faturação. Então é essa cena, pronto. Claro que, obviamente, mas eu gostaria de saber se aquilo que é chamado, por exemplo, eu sou para me diferenciar e se calhar não nos pormos aqui no música negócio, pronto, vou chamar
sou um cantautor. Porque um autor, à partida, é alguém que tem controlo, não é? Sobre tudo. Epá, há ali algo, não é? Porque Sim, lá sim. está, cinema de autor. Conhece essa expressão? Claro, não é? sim, sim. Será que tem screen testing? Screen testing? Fogo, screen Cinema de testing. autor? Yeah. Opa, não faço ideia, mas acho que não. Até porque não faz muito sentido. Mas né? tem financiamento à mesma, não é? Mas se calhar é financiamento público. Isso é a diferença entre o filme europeu e o filme americano, às vezes. Que é que o nosso é meio que a fundo perdido. É, temos dinheiro para as artes e olha, ganhaste. E há assim, no ICA há categorias de pá, tipo aquela categoria com mais dinheiro, que é para quem já está, não é? Para o Miguel Gomes e assim para os realizadores que já estão aí em altas, e depois há várias categorias por ali abaixo. Mas tu filmaste um bocado do Rhyme Shit de Cabala, não foi? Do videoclipe. Sim, exatamente. Esse foi um dos videoclipes que me apareceu um dia no canal Sol, a Música Radical, Exatamente. e que foi mesmo uma janela, lá está, um bocado para essa minha ideia também de submundo, mas em Lisboa. Exatamente. Com muito mais blacks, que no Porto não há quase. É verdade. Muito menos para um Beto da Foz como eu. Então aquilo era mesmo uma janela, tipo, outro mundo. Sim, foi muito interessante mesmo essa situação. E foi revolucionário num certo aspecto. Revolucionário ou pioneiro num certo aspecto, porque realmente era aqui o início de uma nova geração. Que eu por acaso eu sempre tive, olha, lá está, eu tenho videoclipes do entretanto, que nunca partilhei com as pessoas. Estás a ver? Tenho um videoclipe de uma música que se chama Shaggy Sam, nunca saiu. Tenho um videoclipe de uma música que se chama Sétimo Céu, nunca saiu. Mas porquê que também nunca saiu? Porque realmente não havia sítio para tu passares vídeos amadores, por assim dizer. E a Sol Música foi essa situação. Ou seja, a MTV entretanto aparece, mas como se fosse uma exigência. Não, vamos aqui com um vídeo 8 na altura. Hoje em dia é cool, não é? Hoje em dia é tipo, não é de propósito, eu tenho até orçamento, mas eu quero mesmo é vídeo 8, não é? Mas a cena, na altura, a Sol era, ok, os menos profissionais também poderão ter um espaço aqui. E isso foi muito importante, a nível nacional. E o Chulage foi o que abriu um pouco esse caminho. E de seguida venho com o Não Percebes, que também com o Chulage a ajudar-me da mesma forma que eu ajudei o Chulage no Rhyme Shit de Cabala. E isso foi muito importante, porque realmente e depois a cena eu usufruía bué da liberdade de saber que nunca ia dar na televisão. Era tipo, por exemplo, eu tenho uma música, essa música Shaggy Sam, esse videoclipe é mesmo, eu digo lá, rimo mais todo nu do que tu todo equipado, e no videoclipe eu estou mesmo todo nu nesse momento. É tipo, eu sei que nunca. Eu usufruís dessa cena, de fazer as cenas para ti, para mostrar aos teus amigos. Mas sabias que não ia passar nem no Sol, nem no Canal Sol? Nem nunca. Nem a Sol existia na altura. Ok. Era para mostrar aos meus amigos. Lá está. Isso já era uma cena TV Shellas, estás a ver? TV Shellas é o conceito. E queres ver? A programação vem cá à minha casa. E a minha casa era muito frequentada. É como se tivesses, como estavas a dizer, como é que se chamam os teus patronos? Mecenas? Mecenas, já. Os teus mecenas, bi. Iam lá de vez em quando. Mecenas, mas que são teus bros, né? Teus amigos e não só amigos de amigos. E eu mostrava, divulgava dessa forma. Eu, como te estava a contar, eu queria começar este episódio a replicar esta tua cena do. Mete aí os fones para ouvir. Como é que se chama este som? Aqui. Eu vi isto, passei-me. Mete na pausa. Isto foi um instrumento que mudou a tua vida. Olha, o Akai, não é? Eu vou-te dizer uma coisa. Diz. Um cartão vermelho já para ti. Porque estou a ouvir isto no YouTube? Não. Em vez de no teu canal? Porque eu não sei o que é que tu estás a falar. Isto és tu, certo? Mas o que é que tu disseste? O que é que eu não sei? Não me lembro o que é que disse. Hadouken! Sim. Hadouken! O sample. Hadouken! 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 O que é que disse mal? Espera aí. Se vires uma grande obra minha, imagina, eu faço grafite. Eu fiz o melhor grafite
Eu fiz o melhor grafite que tu já viste ontem num comboio. E tu metes-me agora aqui o grafite e diz assim: Samuel, espetacular este grafite que ontem vandalizaste ali no comboio de Garriz. Farias isso? Não. Porquê é que não farias? Opa, Segue o raciocínio. Porquê é que não farias? porque é ilegal? Isto é ilegal? Fala de outra coisa. Ok, opa, isto foi lindo. Gostei desta atenção, foi refrescante. Não acontece muito no Despolariza. Yeah. Não, mas é na boa, estou a falar contigo na boa. É só para tu. É um aperto só para ficares a saber, mas isso são coisas que temos que falar em off. São regras básicas, estás a ver? Tens que ter. Por isso é que há música, não percebes o hip hop. Tens que perceber, estás a ver? Sou eu, é sobre mim. Não, e há a cena da pessoa. São certas coisas. Eu não sei o que é que tu estás a falar. Eu também, pá, não sei de quem é aquele vídeo, não faço a mínima como é que aquilo apareceu. Vais fazer isto até morrer? Vou. Tens esse perfil. Porque eu acho que tu vives num estado de flow. Não sei se és uma pessoa muito espiritual ou não, mas eu acho que tu estás num maneira, o tipo de artista que tu és. E a maior dica para mim foi tu dizeres que tens assim várias gavetas abertas e vais explorando uma e vais explorando outra. É de quem não está a viver para. Estás a ter o que os ingleses chamam effortless success, não é? E success não é vendas, lá está, mas estás sem grande esforço, só a fazer aquilo que a tua alma te puxa a fazer. As coisas vão aparecendo e a vida vai sendo relativamente boa ao que parece, e tens prazer na tua vida. E isso é lindo. E sou muito grato por isso. Sou mesmo feliz a fazer o que faço, e sou um privilegiado. Sou um privilegiado desde sempre, que fui privilegiado desde a minha educação, e até respondendo sem ser em rima, né? À tua pergunta inicial. Sempre fui muito mimado até também, né? Pelos meus avós maternos, pela minha mãe, sempre, e mesmo o meu pai mesmo a nível artístico sempre me apoiou imenso, mesmo numa fase em que nós estamos a tentar descobrir aquilo que queremos ser, né? Aquilo que tu... E imagina neste caso tu querer ser algo que ainda não existe. Estás a ver? Isto aqui parece um bocado arrogante, mas tem que ser específico. Que é, imagina tu querer ser, viver da vida, fazer rap, e isso ainda não é uma profissão palpável. Estás a perceber? Não é uma profissão palpável, muito menos um rapper independente. Estás a ver? E a nossa geração já era contra a cultura, antissistema, não queremos editoras. Estás a ver? Ilegal. Estás a ver? É uma coisa à parte, marginal, quase de forma orgulhosa. Estás a ver? Então eu nesse aspecto sempre fui um privilegiado de poder contar com o apoio dos meus pais para poder concretizar algo que não era fácil. Era, olha, deixa lá o miúdo, pode ser que dê alguma coisa, né? E foi mais ou menos na altura em que eu fui para uma escola de cinema e estava ao mesmo tempo a gravar o meu primeiro álbum em casa, e aí começam os primeiros concertos, e o Porto foi fundamental. É assim, eu iria sempre fazer música de qualquer das formas, né? Mas uma pessoa também não pode negar que para te profissionalizares e fazeres dinheiro com a música, claro que tu precisas das pessoas, né? Precisas de que as pessoas gostem da música, né? Mas eu iria fazer música de qualquer das formas. Mas o Porto, quando vou lá com o primeiro trabalho, com o Entretanto e o Mundo Segundo me convidou, que faziam lá noites no Art Club, foi a primeira vez que eu assisti a pessoas realmente a gostarem das minhas músicas, a celebrarem e de forma eufórica, porque até à data em Lisboa
era um pouco mais hostil, estás a ver? Era um pouco As mais. noites do ataque verbal? Também. As noites do ataque verbal também eram hostis, exatamente. Não sentias o que sentiste no Porto, então? Não. Do ataque verbal que foi em 97 era mais a cena de microfone aberto, né? Que era a cena open mic. E era tipo, e aconteceu mesmo, como eu digo na música retrospectiva do Amor Profundo, não feches os olhos senão o mic sai da mão. E eu fechei os olhos e um rapaz tira o microfone da mão, e era um pouco mais hostil nesse sentido. Enquanto aí deve ter sido pesado esse momento. Estava muita gente a ver? Alguma era no Johnny Guitar. E ficas ali. Foi uma humilhação, é um bocadinho. É uma pessoa que hoje em dia até é meu amigo, lá está. Olha, fazendo um paralelo com aquelas cenas de chelas, quando se tem a conhecer, há ali uma coisa, mas depois acabas por o respeito depois há de aparecer. Isso era em Cascais? O Johnny Guitar, onde é que era? Não, em Santos. Em Santos. E então foi uma coisa muito, muito, muito fixe, que foi a cena no Porto. Eu senti mesmo. Isso. Não nego que dá-te uma força maior para continuares a fazer música. Mas mesmo que não tivesse, eu iria sempre. Aliás, se 2 para amanhã mais ninguém me quiser ouvir, eu vou continuar a fazer música. Porque esse foi o princípio do início. E respeitar sempre aquele puto. Boa, meu, olha, foi um privilégio enorme. Obrigado. Obrigado, Elma. Obrigado. Vai ficar aí que estou curioso para me ver depois a reagir a tripares comigo. Na boa, mano. Na boa. Mas foi fixe. Não é chatear, é só. CMTV amanhã, meu. É só daqui de Destrói Despolariza. Não, nada disso. Foi um prazer estar aqui contigo. Podíamos falar de mais 1000 coisas, mas está bom, não sei. Até tive aqui uma ideia que foi um dia, se tiveres assim, uma música que não é single e que não é assim muito importante para um disco novo que tenhas, eu curtia fazer um videoclipe. Eu já fiz videoclipes também, já fiz um de hip hop. Qual foi? Fiz um de João Pequeno, do Verdade ou Consequência. O Táxi? Não. Essa é a música com o Dino, não é? Com o Dino, Não, fiz esse, depois fiz uma para o Pedro Lucas e já fiz assim umas brincadeiras, já fiz uns anúncios. E estava a pensar, eu como mais ou menos Beto da Foz, a perspectiva de um Beto da Foz de Chelas. O Beto de Foz vai às Chelas e filma da sua perspectiva. Mas não tens que pôr nessa caixinha, mano. É tipo, qual é eu não ponho nessa caixinha, caixinha, mas efetivamente saíram-nos lotarias sociais muito diferentes, então é fixe misturar. Mas o que é que é uma. Eu não vejo a cena assim tão diferente, mano. Eu também não vejo assim tão diferente e por isso é que quero fazer, que é tipo para explorar o que é mais o que nos une do que nos separa. A única cena que eu não gosto realmente é quando essas pessoas têm um fascínio meio National Geographic, estás a perceber? E nem as pessoas do bairro gostam de ser utilizadas como tal. Isso é uma mágoa que eu até tenho dentro de mim, que já fiz essa ponte algumas vezes. Um documentário, eu quero fazer um documentário sobre a cultura hip hop. Olha, fixe. Olha, Samuel, consegues-me apresentar mais pessoas? Consigo. Mas depois no processo, tu já estás no bairro. E estás no bairro e começas a ficar eles são negros e não sei o quê, a família, a cultura, não sei o que mais. E parece que ficas fascinado como se fosse um jardim zoológico. A sério, é uma cena horrível. Ou então fotógrafos que depois tiram fotos de surra ou tentar filmar. Tenho que ter mesmo ganhar o prémio no festival de curtas do não sei quê. E isso é feio. Por exemplo, eu já fui excluído. Imagina, eu fui a pessoa que deu a ponte para tu chegares a estas pessoas e tu falaste-me que era um documentário da cultura hip hop. Mas de repente começaste a estar em ambientes tão que não estavas à espera, que de repente o documentário já não é de cultura hip hop. E eu até saio do documentário, ou seja, não sou branco, estás a ver? Vamos pôr as coisas mesmo assim. Sou branco, então sai do documentário. Que é para quê? Que é para depois o branco
que fez o documentário que teve nos bairros, a mostrar às pessoas no festival que também não costumam visitar estes espaços e também estão a ver o Jardim Zoológico, a bater palma. Tipo, conseguiste ir lá, olha uma medalha, toma o urso de Berlim, toma o não sei o quê, as curtas não sei o quê. Fogo. Isso para mim é que é horrível. Isso para mim é que é horrível. Agora, se fores de forma genuína e veres as coisas como elas são, isso aí dá para ver quando há sanguessugas que às vezes querem usar as pessoas e o ambiente como se fosse uma cena sensacionalista, né? Então é algo que eu me oponho. Não gosto disso. Eu percebo. Eu gosto mais do for us by us. Mas a cena é tu podes ser um de us e eu um de vocês. Nós somos a mesma coisa. Despolariza é sobre isso, exatamente. Estás a saber? Nunca seria nessa ótica. Tens que ver vou-te mandar um videoclipe meu para tu ver. Quero ver, sim, senhora. É diferente. Obrigado, mano. Pronto, meu, obrigado. Prazer. E obrigado a todos que estiveram por aí. Se puderem, deixem um like, subscrição, comentário, essas coisas ajudam todas. Se quiserem fazer parte da comunidade, há um link na descrição. E por hoje é tudo. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, mano. Altamente, meu.